Boa noite, iniciamos mais uma edição do Quinta com Saúde e Democracia. Este é um programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Nós realizamos o programa todas as quintas-feiras aqui na nossa página do Facebook. O programa daqui a pouco vai para o canal do YouTube e vai também para o Instagram. Estou, como sempre, aqui com o doutor Manuel Fonseca. Doutor Manuel Fonseca, boa noite, Manuel Fonseca. Fonseca, você tem que habilitar o seu microfone, Fonseca, não estou lhe escutando, não. Mas agora vamos lá. Agora tá, vamos lá. Boa noite, Arruda, boa noite, Elodie, boa noite, Roberto. Vamos começar nosso programa. Tem muitas perguntas interessantes. Vamos ver se o Roberto aí responde e a Elodie também. Vamos lá. Pronto. Então, eu quero lembrar que o nosso internauta pode participar, pode curtir, comentar e compartilhar o programa quantas vezes queira. Só mandar aí a sua mensagem, nós vamos pegar. A Regina Bastos Machado já está dando boa noite. Obrigado, Regina, pela audiência. Compartilhem, curtam, comentem e perguntem. Fonseca, a primeira aí, pergunta, Fonseca. Agradecendo a presença do doutor Roberto da Justa. O doutor Roberto da Justa é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFC, médico do Hospital São José de Doenças Infecciosas. Doutor Elodie é doutora em saúde pública, é mestre em clínica gastroenterologia e também é do Hospital São José. Gabriel está dizendo boa noite a todos, Sandra Gomes está dizendo boa noite, todo mundo dando boa noite para todo mundo. Fonseca, vamos lá, primeira pergunta, Fonseca. Muito bem, nós vamos falar aqui com Elodie e Roberto Ajusta, eles são casados, estão no front de batalha contra o Covid, os dois, né? Isso é uma coisa inédita, né? O marido e a esposa e o marido, na front de batalha. Não vamos fazer a primeira pergunta para o Roberto, já entrando um pouquinho na questão da fisiologia da Covid. A pergunta é o seguinte, eu fiz uma sequência de perguntas que mandaram para nós, e a primeira diz o seguinte: de acordo com a visão dos infectologistas, quais são os estágios ou fases da Covid no corpo humano? Ouviu, Roberto? Doutor Roberto pode responder. Bem, eu ouvi, sim, as fases da infecção, né? Perfeito. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos os ouvintes e cumprimentar o Arruda e também o doutor Fonseca. São pessoas que eu tenho muito apreço. Tive a oportunidade de estar bem próximo e trabalhar com ambos quando estive na gestão à frente do Hospital São José. Tive o privilégio de ter o doutor Arruda como meu secretário de saúde. Enfim, tivemos aí uma parceria muito rica, estava na direção do Hospital São José, Fonseca também. Eu tenho muita admiração por toda a trajetória que vocês têm, de modo que fica aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento, né? Desse evento, a doutora Elodie como parte da nossa programação. Vocês estão ouvindo direito, doutor Arruda? Cortando um pouquinho, Roberto, mas está dando para escutar. Cortou um pouquinho, mas continue. Vamos ver se a internet melhora um pouquinho. Eu quero até perguntar aqui os nossos internautas. Eu já estou aqui com o Gabriel, a Jorge Leitão, está dizendo boa noite. Sandra Gomes, quem já teve Covid fica imune. Olha aí, Fonseca, anotando. Andréa Fonseca, boa noite. Henrique Machado, boa noite aos doutores. Iracema Fonseca, boa noite a todos. E o Jorge Leitão está cortando o áudio, está dizendo que está cortando um pouquinho o áudio. E a Núbia Cardoso, a professora Núbia, dando boa noite. Já estamos aqui com um número bem interessante de participantes. Roberto, vamos tentar aí, Roberto, responder o doutor Fonseca. Muito bem. Aí agora, eu gostaria de responder a pergunta do doutor Fonseca, né? Então, assim, nós estamos diante de uma
um vírus absolutamente novo para a humanidade, né? É o vírus SARS-CoV-2, é um vírus, né? Isso surgiu... O som está ruim, Roberto. Roberto, vamos ver se melhora um pouquinho a internet. Essa da biologia... Tá muito ruim, Roberto. Deixa eu fazer uma pergunta a Elodie, para ver se o dela está melhor. Vamos pegar, Fonseca. O Roberto vai ver se melhora um pouquinho a internet. E vamos para a doutora Elodie. O que é que você tem aí de primeira pergunta, doutor Fonseca? E depois tem a pergunta aqui dos nossos internautas. Noemi Cavalcante está dando boa noite. Andréa Barreto dando boa noite. A audiência total, estamos batendo aqui quase o nosso último recorde, doutor Fonseca. Ótimo. Elodie, eu soube que no Dia das Mães você estava de plantão. Melhor. Roberto, nós vamos perguntar a Elodie agora. Você estava de plantão no Dia das Mães, né? Você estava de plantão no Dia das Mães. Como é que foi isso? Como é que no Dia das Mães você devia estar com a sua família, você estava plantando, de plantão, o que é que você achou em passar um Dia das Mães dentro da unidade de Covid no Ceará? Liga o microfone, Elodie. Liga o microfone, Elodie. O microfone dela está ligado, ela tem que... É porque a internet aqui está um pouquinho ruim. A conexão está um pouquinho ruim. Não estamos escutando, Elodie. Não estou escutando, não, Elodie. Está não. Nem ela está nos escutando, Fonseca. Vamos ver se ela melhora um pouquinho lá. Vamos aqui... Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, mas vamos já melhorar. Bom, vamos aqui saudar, então, isso é coisa, a programa ao vivo é assim mesmo. Andréa Barreto, sem áudio a doutora Elodie, ela vai ajeitar. A Lívia Araújo, boa noite, estamos ligados. Jorge Leitão também. Andréa Barroso, boa noite. Bom, vamos dar, então, Fonseca, os últimos números do Ceará, né? O boletim da Secretaria da Saúde, divulgado agora à tarde, está mostrando 58.624 casos confirmados no Ceará, 3.743 óbitos. Taxa de letalidade, 6,4. Os dados do Brasil, está mais difícil de saber, mais do que orelha de freira antigamente. Eu que estudei em colégio de freira, Colégio Venal de Carvalho, ninguém via nada de orelha de freira. E aqui, para a gente saber esses dados do Ministério da Saúde, está uma dificuldade. Mas o último número, que saiu ontem já quase de madrugada, 10 horas da noite é madrugada para sair um número desse, 584.016, número de casos confirmados, 32.548 óbitos. Já estamos aqui com a doutora Elodie novamente, estamos com o doutor Roberto da Justa também, novamente. Vamos ver se agora melhorou o óbito. Doutora Elodie, a senhora quer responder, o doutor Fonseca? Não estou ouvindo. O áudio da doutora Elodie não, mas o doutor Roberto está escutando? Estou escutando. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pronto, Roberto, responde então, depois a doutora Elodie responde. Lembrando a pergunta, Roberto, de acordo com a visão dos infectologistas, quais são os estágios ou fases da Covid no corpo humano? Essa era a pergunta primeira que a gente fez para você. Perfeito. Então, assim, o que se sabe até o momento é que a infecção por Covid ela tem pelo menos 3 fases, né? Você tem uma fase inicial, que é a fase da replicação viral, e isso se dá nos primeiros 5, 7 dias até 10 dias. Nessa primeira fase, você tem uma replicação viral muito intensa, e após os 7, 10 dias, você tem, então, uma segunda fase, onde predomina principalmente uma ativação inflamatória muito grande, uma tempestade inflamatória por conta da resposta imune, e na sequência, o que se chama de talvez terceira fase, é o que é a fase de defervescência, onde você pode ter ainda manifestações tardias da infecção pelo coronavírus. Isso de forma didática. A gente sabe que, na prática, essas fases elas podem ter durações diferentes, né? Mas, do ponto de vista clínico,
né? No primeiro momento, em que predominam aí na anemia de garganta, por conta da replicação viral, na resposta imune e ativação inflamatória, você passa a tem aí uma infecção respiratória, um processo, uma pneumonite muito grave em algumas pessoas, principalmente em algumas faixas etárias, né? Então, tem sido assim, mais ou menos, as fases da infecção pelo novo coronavírus. Bom, estamos fazendo aqui o programa Quinta com Saúde e Democracia, doutor Fonseca. Agradecendo aqui a audiência, Rosângela Maria da Veiga Pessoa, o André Barreto, dizendo que agora melhorou. André Barreto não seria muito arriscado começar a abrir agora. Vamos falar dessa parte do isolamento, né, doutor Fonseca? Tem pergunta a respeito disso aqui. Uma internauta perguntando se não foi muito cedo em abrir. Parabéns, José Milton Lima, parabéns pela abordagem e os temas de hoje. Vamos ver aqui, depois melhorar um pouquinho aí só a conexão para continuar. Ô, Fonseca, o que é que você tem mais aí, Fonseca, para falar a respeito, enquanto o doutor Roberto ajusta ali o som? É o comentário que está se fazendo, Arruda, dessa questão do tamanho da pandemia. Se constatou que a Covid matou mais gente aqui no Ceará do que todos os assassinatos no ano de 2009 inteiro. Quer dizer, morreu mais gente na doença do que dos homicídios no Ceará. E, ao avaliar essas informações, nós conseguimos perceber, Arruda, que esse ano não foi só os homicídios. Todas as doenças, todas as causas externas, homicídio, acidente de trânsito, afogamento, né, enforcamento, todos esses, juntando tudinho, matou menos gente esse ano, tanto em Fortaleza como no Ceará, do que a Covid. Então, é uma patologia grave, de alta letalidade, não é uma gripezinha qualquer, né, e que preocupa a todos. Né? O que eu dizia ontem no TV Verdes Mares, isso é uma tragédia sanitária, econômica, que muitas pessoas que falecem perdem o pai de família ou a mãe de família, o provedor, e social, porque desestrutura as famílias. Então, essa é uma situação dramática, né? Por isso que nós estamos discutindo sempre e tentando compreender melhor essa patologia que está causando tanto malefício à população. Então, Roberto, você encerrou a primeira pergunta, vamos para Elodie, ou tem mais uma pergunta para você? Agora que o casal está junto aí, eu acho que agora vai ficar melhor. Também o Fonseca pediu para o casal ficar separado, e aí uma falha nossa, Fonseca, pedir para o casal ficar separado. Não tá pode, rapaz. O casal tinha que ficar junto mesmo. Então, agora o negócio dá certo. Agora, deixa eu ver aqui, Fonseca, tem muita pergunta também aqui dos nossos internautas. Tem o Zé Milton que diz assim: doutor Roberto, após os 21 dias, paciente assintomática que tinha sido positivo, querendo fazer um PCR de suave nasofaringe, para saber se pode tirar a máscara. Ele quer saber se isso é um procedimento correto. Veja bem, o vírus ele fica muito presente nas secreções, tanto no nariz como na orofaringe, durante a primeira semana, os primeiros 10 até 14 dias de infecção. Depois dos 14 dias, os estudos mostram que a quantidade de vírus na árvore respiratória diminui muito. É possível um SWAB ser positivo ainda por volta do 20º, 30º dia? Isso é possível e tem sido estudado esse fenômeno e tem sido atribuído à permanência do vírus de uma forma um pouco mais prolongada em alguns pacientes, ou eventualmente resto de genoma viral, porque o exame do SWAB, o que ele detecta é o genoma do vírus. Então, às vezes você tem vírus morto, mas ainda existe genoma nas secreções e você acaba tendo um resultado positivo e aquilo não necessariamente significa ainda a presença do vírus vivo, né?
De modo que, de uma maneira geral, depois de 14, 21 dias de infecção, a pessoa não tem mais o vírus nas secreções e pode sim remover a máscara, né, no ambiente doméstico, pois ele não transmite mais o vírus. Isso de uma maneira geral. A gente sabe que existem exceções, existem pacientes albergando vírus ainda depois de 21 até 28 dias, mas são exceções, né? De uma maneira geral, após 14 dias, os indivíduos infectados não transmitem mais o vírus, podem remover a máscara. Fonseca, vamos já voltar para as suas perguntas, você. Deixa eu só dizer o seguinte, esse é um programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia do Ceará, programa que é retransmitido por toda a nossa cadeia de redes sociais, e quem está ligado agora pode compartilhar, curtir, comentar, e nós vamos ficar aqui até 7 horas batendo esse papo. E, doutor Fonseca, qual aí a próxima pergunta que chegou, Fonseca? Uma pergunta que diz o seguinte: quando a pessoa tem um agravamento da doença, ele necessariamente vai cursar as 3 fases e chegar na situação mais difícil, ou pode ficar só com sintomas da primeira fase, do replicamento viral, e ele recuperar a saúde, ou ele evolui para ter que ser entubado, necessariamente? Qualquer um dos dois pode responder aí. Os estudos assim, têm demonstrado que de cada 100 pessoas infectadas, 85% mais ou menos tem uma infecção assintomática ou muito pouco sintomática, né? Às vezes nem percebe que se infectou. O número de infecção assintomática, inclusive, tem sido muito detectado ultimamente, né? Pessoas que fazem swab, às vezes profissionais de saúde, sem sentir nada e está positivo, né? Em crianças, isso também é muito comum, infecções assintomáticas, né? Agora, dentro do grupo de infecções sintomáticas, um percentual vai desenvolver as 3 fases da doença, né? Em torno de 10%, 15%. E um percentual menor ainda, em torno de 4%, 5%, esses vão precisar de UTI, né? Porque aí a doença desenvolve-se com toda a sua gravidade, com comprometimento extenso do pulmão, e isso, inclusive, pode ter uma letalidade aumentada em idosos, principalmente, né? Então, assim, nem todo mundo que vai se infectar vai desenvolver as 3 fases da doença. Na verdade, a maioria, né, nem vai sentir que se infectou ou vai sentir sintomas muito leves, né, e inespecíficos. Uma parcela pequena é que vai desenvolver as fases todas da doença e, portanto, nem todo mundo vai sentir todos os sintomas da doença. Doutor Fonseca, tem uma pergunta aqui da doutora Ana Margarida Rosenberg, que ela diz o seguinte, que andou lendo e quer saber do doutor Roberto da Justa a respeito da Covid-19 cutânea. Você tem, Roberto, alguma informação a respeito da Covid-19 cutânea? Ela disse que recebeu um relatório de uma colega falando nesse assunto. As manifestações dermatológicas na Covid-19, elas vêm sendo descritas cada vez mais, né? A experiência vem se acumulando e hoje a gente tem claramente a percepção e o conhecimento de que existem inúmeros tipos de manifestações dermatológicas, desde manifestações difusas até lesões específicas localizadas. Então, é bastante amplo o leque de manifestações dermatológicas que vêm sendo observadas, né? Além de sintomas outros, além dos sintomas respiratórios, né? A gente tende a achar que a Covid-19 é só uma doença do pulmão, mas está cada vez mais comprovado de que se trata de uma doença sistêmica que envolve vários órgãos, inclusive a pele, também o tubo digestivo, cérebro, coração. E as manifestações extrapulmonares, elas são muitas vezes mais frequentes do que a temida pneumonia pelo coronavírus. Fonseca, vamos lá, outra pergunta, Fonseca. Vamos para a Elodie. Elodie, você que está na linha de frente também, inicialmente se dizia que a Covid afetava mais as pessoas mais idosas, mas nós estamos vendo também pessoas jovens, né, que pegam Covid,
inclusive sem nenhuma patologia. Você já pegou situações dessas e qual seria a explicação desses jovens que aparentemente são saudáveis e que são contaminados, inclusive evoluem para a forma mais grave da doença? Essa pergunta é muito interessante, porque, num primeiro momento, achou-se que a Covid só era grave em idosos, né? E a gente tem visto muito caso em pessoas mais jovens, né? Em adultos jovens, e de modo que é óbvio que os idosos são realmente muito acometidos, a maioria dos casos graves é em idosos, mas a gente tem visto muito adulto jovem, 20, 30, 40 anos, com a forma grave da doença. Em geral, essas pessoas mais jovens têm alguma comorbidade, né? A obesidade tem sido muito frequente nesses jovens que desenvolvem a forma grave, além de hipertensão, diabetes, né? Então, eu e a Elodie, a gente tem dado os plantões no Hospital São José, eu tenho visitado várias unidades, e é muito marcante quando a gente vai na ala dos pacientes mais graves, a gente vê sempre idoso, e jovem, muitas vezes obeso, hipertenso, né? Um predomínio também no sexo masculino, né? Um pouco mais do que no sexo feminino, e isso é muito marcante. Realmente, nas crianças, né, a doença tem sido pouco sintomática, né? As crianças elas têm desenvolvido mais assim, uma função de transitados, né? Mas também tem sido descrito casos graves em crianças. A explicação também recai sobre a presença do receptor do vírus na árvore respiratória, principalmente na árvore respiratória alta, mas também na baixa. O receptor, né, ele parece que é mais presente nos adultos do que nas crianças. E isso também, em parte, explica por que a doença é mais grave nos adultos e nos idosos do que nas crianças. Fonseca, deixa eu só ler aqui mais uns que estão participando aqui. A Regina guarda essa pergunta aí para o doutor Roberto. A gente está perguntando ao doutor Roberto da Justa se quem já teve Covid fica imune. Certo? É uma pergunta que vai ficar aí para o doutor Roberto responder. Agradecendo aqui o Zé Milton, a Andréia. Dizer o seguinte, esse programa também está sendo assistido pelos meus alunos da pós-graduação em Gestão e Saúde da Unicristos. Eu passei o link, e se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, é só escrever aqui uma mensagem que chega aqui. O Henrique Machado está perguntando ao doutor Roberto se o senhor já prescreveu ou prescreve hidroxicloroquina e azitromicina para os seus pacientes. Vou aguardar aí que isso aí sempre gera polêmica, daqui a pouco o doutor Roberto responde. Diga aí, Fonseca. Cadê a Elodie? Elodie, vou fazer de novo a pergunta. Vocês dois estão na linha de frente, né? Você e o Roberto. E deve ter muito cuidado em relação à família, aos filhos, né? E eu soube que no Dia das Mães você estava de plantão na unidade de tratamento de Covid. Como é que foi esse negócio? Você teve no Dia das Mães, era para estar com seus familiares e estava na frente de batalha numa unidade de tratamento de Covid. Cadê Elodie? Não viu? Bom, nós temos três perguntas. Eu vou tentar responder uma, eu vou pedir para a Elodie também responder essa última, né? A experiência de estar no hospital aí na linha de frente. Primeiro é com relação à primeira pergunta. Eu acho ela muito importante, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Eu já me infectei, eu peguei o coronavírus, eu estou protegido, né? Essa é uma pergunta. O conhecimento ainda é limitado, né? A infecção desenvolve, sim, uma resposta imune, então existe proteção. O que não se sabe é a intensidade dessa proteção e a duração dessa proteção, né? A gente sabe que as infecções virais, elas têm respostas imunológicas distintas. Nós temos desde uma resposta imune
longa e duradoura, como aqui se observa, por exemplo, após a infecção pelo vírus da varicela. Quem teve catapora, nunca mais tem catapora, ou seja, você desenvolve uma resposta imune intensa e duradoura para a vida toda. Por outro lado, você tem outros vírus que desenvolvem uma resposta imunológica não tão intensa e não tão duradoura. Um exemplo clássico é o vírus da influenza, causador da gripe. A gente pega gripe quase todo ano. Por quê? Porque o vírus influenza não desenvolve no organismo uma resposta definitiva e duradoura. Daí a necessidade de a gente estar se vacinando contra a gripe todo ano. Até porque também o vírus ele tem uma mudança antigênica muito frequente, quase que anual. E isso força a gente estar estimulando o nosso sistema imunológico o tempo todo. Com relação ao coronavírus, ainda não se sabe exatamente como que é essa resposta imunológica. O que se sabe é baseado em conhecimento de outros coronavírus já conhecidos, Porque o coronavírus não é um vírus, não é uma família de vírus totalmente desconhecida, ela já é uma família de vírus conhecida. Existem os coronavírus sazonais, endêmicos, que acometem muito as crianças pequenas, e baseado na experiência da infecção por esses coronavírus sazonais, já conhecidos e antigos, a resposta imune à infecção por esses coronavírus é uma resposta imune limitada em sua duração, de modo que é possível pegar novamente esses coronavírus. Com relação ao novo coronavírus, então a impressão que se tem é de que talvez a resposta imune não seja definitiva e que talvez a gente possa se infectar novamente por esse vírus. Daí, assim, a importância de a gente alertar as pessoas que já tiveram a infecção pelo coronavírus a manterem a proteção com máscara quando forem a ambientes externos, até que a ciência demonstre e caracterize muito bem essa resposta imune, ou então até que chegue a vacina, o que vai permitir que a gente tenha um controle melhor e que a gente estimule a nossa imunidade de forma recorrente. Tem uma segunda pergunta aí, que é a da cloroquina. Eu vou deixar para responder. Cloroquina e azitromicina. Sobre a experiência dela na linha de frente aí do Hospital São José. Pronto. Vamos pegar a doutora Elodie para falar, porque tem muitos casais de médicos e mesmo assim não casais, mas tem, às vezes, o marido é médico, a esposa é médica. Como é que vocês estão fazendo? Vocês têm quantos filhos? Inicialmente, eu queria dar boa noite, à sua plateia, às pessoas na sala, dar boa noite ao senhor, Tom Arruda Barros, e ao senhor, Tomana Fonseca, e fazer uma pequena correção antes de responder minha pergunta, o senhor me apresentou como doutor em saúde pública. Sim. Mas, na verdade, eu sou doutoranda em saúde pública, com fé que defenderei, tá certo. Certo? Tá pertinho, tá pertinho. Acho importante fazer essa correção. E sim, nós somos um casal, temos 2 filhos lindos, uma moça chamada Beatriz, de 20 anos, e o Ernesto, de 16. Mas eu acho que quem veio falar aqui, mais do que um casal, do que uma mãe, são 2 colegas médicos que estão na linha de frente, E eu acho que esse é o nosso lugar de fala aqui também, certo? Com relação à questão que o senhor tinha me perguntado anteriormente, em dar plantão no Dia das Mães, na verdade, eu acho que nós médicos, somos treinados desde bebês a estarmos de plantão no Natal, no Réveillon, no Dia das Mães, Então, não é uma coisa assim tão difícil quanto talvez possa ser para outras profissões, mas claro que não é uma coisa agradável, E em relação à experiência na linha de frente, eu gostaria de puxar essa discussão e ampliar ela um pouco além da doença. Eu acho que a experiência da Covid, enquanto saúde pública, é uma experiência que realmente transformadora para qualquer pessoa
não só os profissionais de saúde está sendo, né? Eu acho que essa doença veio para mudar paradigmas em todos os aspectos, mas também veio para, especialmente no Brasil, para valorizar o nosso sistema único de saúde. Então, eu acho que é muito importante também, nós não podemos perder nenhum lugar de fala, né? Deixar de ter muito mais do que a doença, né? É um sistema de saúde, essa situação de enfrentamento de um negacionismo científico que só atrapalha o combate, né, dessa doença, em que o doutor Roberto vai já falar sobre a cloroquina, né, mas em que a gente enfatiza diariamente um tratamento que ainda não tem evidência científica e escamoteia a única ferramenta, né, que comprovadamente tem eficácia, que é o distanciamento social, né? Então, eu acho que era interessante ele comentar sobre a cloroquina. Ok. Roberto, deixa eu completar a pergunta sobre a cloroquina. Bom, eu pergunto. A Organização Mundial de Saúde, ela tinha tirado... Essa pergunta é muito boa. Isso, eu vou só completar. A Organização Mundial de Saúde tinha retirado a cloroquina dos estudos clínicos randomizados depois da publicação do The Lancet. Parece que houve algumas críticas, o The Lancet, e ela voltou a colocar a cloroquina para ser estudada com estudos clínicos controlados, mas não orientou para o uso na rotina clínica normal, né? Então, qual é a controvérsia realmente em relação à cloroquina? Olha, eu tenho dito sempre assim, eu torço muito pela cloroquina, né? Eu gostaria muito de que nós tivéssemos algum medicamento realmente eficaz, né, comprovadamente eficaz. Eu torço pela cloroquina, eu torço pela ivermectina, eu torço pela nitazoxanida, eu torço pela azitromicina, eu torço por todas essas medicações, né? Só que, assim, nós não temos ainda um acúmulo de evidências robustas que claramente demonstre segurança e eficácia, né? Então, assim, a nossa formação médica, científica, ela é muito embasada na ciência, né? O tempo em que a gente se conduzia baseado em achismos ou em experiências isoladas, né, ainda que de grandes profissionais, né, isso foi importante no passado, mas desde 1950, quando o primeiro ensaio clínico mostrou que a streptomicina era eficaz e segura no tratamento da tuberculose, mais do que o tratamento em sanatórios, né? Então, o primeiro ensaio clínico foi esse, em 1950. De lá para cá, toda a ciência, quando você prova eficácia e segurança de medicamentos, os ensaios clínicos são o método científico de escolha, né? E, assim, o que é que nós temos até agora de acúmulo, né? Os trabalhos ainda são pequenos e são pouco robustos, mas já vem saindo alguns resultados, né? E nenhum resultado até agora, exceto um trabalho in vitro, né, mostrou em vivo segurança e eficácia dessas drogas todas que eu comentei. Então, assim, essa questão toda acabou sendo politizada, né, e polarizada, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos outros países, essa questão não ganhou essa dimensão política que ganhou no Brasil e nos Estados Unidos. A gente sabe bem por quê, né, por conta das lideranças que existem nesses países. Nós tivemos aí alguns movimentos, né, de pressão para que essas medicações pudessem ser incluídas em protocolos clínicos. Eu não participei assim, de bastidores nesse sentido, mas a gente tem aí o Ministério da Saúde recomendando amplamente
o uso desses medicamentos em várias fases da doença, tanto no começo dos sintomas, como também na fase mais grave da doença. Isso representou um problema para muitos médicos no Brasil, porque aqueles que têm aí a ciência, né, como base para a conduta médica, esses realmente ficaram numa situação difícil, porque eu pessoalmente, onde eu atuava, né, sempre tive muita dificuldade de prescrever esses medicamentos. Eu praticamente não prescrevi esses medicamentos, exceto quando o paciente desejava, e aí eu acho que a gente precisa respeitar o desejo do paciente, né? Então, toda vida que eu me deparo ainda com pacientes com suspeita de Covid e discutimos conduta, né? E se o paciente anseia tomar a medicação, a cloroquina, eu explico, né, que as evidências não apontam ainda um benefício comprovado, existem riscos. Mesmo assim, o paciente manifesta o desejo de ser tratado, e aí eu respeito esse desejo e prescrevo. Eu não consigo contar numa mão, né, o número de pacientes para quem eu prescrevi esses medicamentos, tá certo? E continuo tendo esta conduta, né? Eu acho que se os trabalhos que começarem a surgir demonstrarem claramente que existe segurança e eficácia, passaria a prescrever, né? Mas você prescrever cegamente, sem saber a segurança e a eficácia, eu acho que é colocar em risco o paciente a um tratamento inócuo e associado a alguns riscos. Então, tem sido essa a minha conduta com relação a esses medicamentos. Também tem sido a conduta de vários médicos, né? E eu percebo, mais recentemente, né, à medida que os trabalhos vão surgindo, uma tendência a usar cada vez menos a cloroquina. Eu já vejo isso no Hospital São José e em vários outros hospitais. Os próprios pacientes, né, muitos, né, já têm chegado assim, muito conscientizados, né, dizendo: doutor, eu não quero tomar esses medicamentos aí que estão em debate. Então, eu percebo que o assunto ele foi muito polarizado, muito politizado, mas, à medida que as evidências vão surgindo, fica cada vez mais claro que, no momento, né, o uso, eu diria que é indevido desses medicamentos. Essa tem sido a minha opinião, o meu posicionamento. Doutor Fonseca, deixa... Pode. Nesse tópico, em relação ao aprendizado em saúde pública também. Eu sou aluna de doutorado, meu orientador está aqui ao lado, né? E eu costumo dizer que essa pandemia foi uma oportunidade de aprendizado muito grande para nós, que estamos em formação e pesquisa. Existem alguns conceitos, né, que foram extrapolados, né, com essa doença. A extrapolação de segurança, né, você achar que por um medicamento ter sido utilizado para lúpus a vida toda ou artrite reumatoide, que você pode extrapolar essa segurança para uma doença que já se sabe ser sabidamente sistêmica, né? Ontem mesmo, né, a gente teve um caso de um paciente com suspeita de miocardite, que virou endocardite, na verdade, mas que a gente precisa ter bem claro, né, os preceitos científicos, né? A gente defender a ciência e as evidências científicas, né, que o professor Roberto acabou de citar, na verdade, são preceitos de segurança e proteção e de saúde, né, para a população, né? Então, eu acho que essa é a questão, né? As poucas evidências são ainda de qualidade muito ruim, né? São estudos que não são duplos cegos, controlados, nem randomizados, por isso não se prestam para avaliar a eficiência de uma droga, mas já dão pistas que essa droga pode ter riscos. E isso norteou, inclusive, a mudança de conduta aqui pela Comissão Técnica da CESA em retirar a cloroquina do protocolo estadual, coisa que nós
julgamos ser bastante prudente, né? Fonseca, deixa eu ver mais aqui. O Jorge Leitão está dizendo excelentes comentários sobre segurança. Gabriel Zafir está perguntando se a transfusão de plasma de pessoas já curadas tem apresentado algum resultado. O Roberto vai anotando. Tem a Isabel, está perguntando aqui, Veras, afinal, se existe algum medicamento que está tendo sucesso. A Socorrinha está dizendo que na Holanda não pode mais usar. A Socorrinha também está parabenizando a doutora Elodie por valorizar o ser humano, mostrar que todos são iguais, devemos rever os valores humanos. Parabéns a todos os médicos da linha de frente. Jeová Alencar dando parabéns. Plácida Regina está dando aqui também parabéns à doutora Elodie. Zé Milton está dizendo que também está parabenizando. Socorrinha, Thaís Fontinelli, Frederico Santos, a preocupação com a Covid faz com que a rede pública esqueça das outras doenças? É uma boa pergunta. Beatriz está dizendo que tem sim, está respondendo aqui o Paulo Colares, um abraço para o Paulo Colares, que está aqui assistindo a nossa live. Jorge Leitão está dizendo, Roberto Elodie tem conhecimento se a cabine de desinfecção humana, se tem algum valor, aquela cabine que tem em alguns municípios. Paulo Colares dizendo que o casal é um casal de amor e luta, grande abraço. Bom, depois vamos ler mais, mas tem uma pergunta aqui, Fonseca, que eu queria para a doutora Elodie, é o seguinte, com relação a fake news, porque fake news já é um problema, e fake news na saúde, né? Porque circulou há pouco tempo atrás uma fake news de um deputado que os médicos do Ceará estavam sendo influenciados pelo secretário da Saúde, né, o doutor Cabeto, para colocar no atestado que o paciente tinha morrido de Covid. Doutora Elodie, fake news é um problema e na saúde, e um caso desse, o que dizer? Eu acredito que isso seja ofensivo, né? Não ao doutor Cabeto, nosso secretário de saúde, nosso colega médico tão honrado e tão dedicado, né, a combater essa pandemia. Mas isso aí, na verdade, é uma ofensa a toda a classe médica e me surpreende, inclusive, que nós não tenhamos tido, muito pelo contrário, uma defesa, né, mais enfática, né, nas nossas entidades médicas, né? Nós fomos literalmente feridos em nossa honra, né? Quando se diz que médicos da linha de frente são capazes de assinar um atestado falso, majorando o número de óbitos, né? Como o senhor deve saber, doutor Ardanés, motivou, inclusive, uma ação nossa, médico, os senhores também participaram dessa ação, né? Que tenta algum tipo de providência e retratamento do deputado que levantou essa possibilidade e também do nosso próprio sindicato, que infelizmente endossou essa fala, né? Então, ele diz que tem médicos que denunciaram isso, mas até o presente momento, todos os prazos do Ministério Público que nós acionamos e exigimos que fosse provado isso, né? Porque nós encerrado e até o presente momento nosso sindicato não apresentou essas denúncias, né? Então nós estamos aguardando e aproveitando esse espaço para cobrar o Ministério Público, né? Cobrar a Assembleia providências contra esse deputado e também cobrar o nosso próprio sindicato, que ele apresente essas provas, né? Nós queremos ver quem são esses médicos que foram coagidos pelo doutor Cabeto a assinarem atestados de óbito falsos. Eu e o doutor Roberto podemos garantir que não sofremos nenhum tipo de coação. Acredito que nem o médico do São José, acho que os senhores também não é? Bom, Fonseca, vamos lá, Fonseca, outra pergunta. A Elodie tinha falado que a questão da Covid não é só a questão da doença em si. Ela extrapola isso, né? Extrapola para a sociedade como um todo essa questão.
e ninguém vai ser o mesmo depois dessa epidemia ou pandemia. Eu disse aqui uma frase que causava satisfação ver médicos residentes tão jovens e tão dedicados, disfarçando o cansaço e angústia de ver tanto sofrimento. Então, quando tem gente, não só médico, mas profissionais de saúde, enfrentando e expondo a sua vida, tem, ao mesmo tempo, né, um presidente da República que diz que isso é uma gripezinha, isso não está nem aí, os idosos aí iam morrer mesmo, não pode morrer. Quer dizer, isso está colocando para a juventude médica e os outros profissionais de saúde um desafio para quando sair dessa epidemia, para nós sermos muito mais solidários. É isso que você queria dizer, Elodie? Doutor Manuel, eu estou com muita dificuldade com o áudio do senhor. O senhor conseguiu entender, doutor Arruda, a pergunta? Continua. Não entendemos. Você está ouvindo agora? Elodie, ele perguntou o seguinte, né? Ele perguntou com relação que você tem falado aí dos médicos jovens, dos profissionais de saúde jovens que estão na linha de frente, né? Tá certo? E ele perguntou a respeito, acho que você andou comentando ou escreveu a respeito disso. Ele queria que você falasse aqui no nosso programa a respeito da atuação dos médicos jovens e da posição do presidente da República em minimizar, dizer que isso é uma gripezinha, que só os idosos vão morrer, que todo mundo morre. Ele quer escutar a sua opinião. Bom, deixa eu ver se eu consigo arrumar a resposta, né? Em relação aos médicos da linha de frente, né, jovens, em sua imensa maioria, eu queria destacar, né, a coragem desses jovens, né? Coragem no sentido de se expor a uma doença que é realmente potencialmente fatal, inclusive para jovens, infelizmente, né? E que, infelizmente, essa pandemia também expôs uma grave dificuldade do nosso sistema de saúde, não só público, quanto privado. Como essa é uma doença que gera muito medo, não só da população, mas também nossa, dos profissionais de saúde, né? Já que é uma doença que tem uma mortalidade aí em torno dos 5% a 7%, né? Está tendo uma mortalidade em torno disso, houve muita dificuldade de conseguirmos médicos, né? Se já é um artigo tão escasso no Brasil, imagine para lidar na linha de frente com uma doença potencialmente fatal, né? Mesmo com plantões relativamente bem remunerados, os gestores tiveram bastante dificuldade. E eu acho que nessa pandemia, a palavra que eu mais escuto é medo, né? E esse medo, tem gerado tanto estresse nas unidades de saúde, conflitos entre os próprios profissionais, os profissionais e os usuários, né? Imagine a situação de você ter um pai, uma mãe precisando de uma UTI e estando entubado em uma UPA, né? Sendo que você não tem sequer direito de acompanhar esse seu ente querido, né? Uma doença tão perversa, né? Porque ele não é permitido ao ente querido acompanhar o seu familiar, né? Então, motivado por toda essa questão da fake news, né? Tudo que é ruim traz um lado bom, que foi a articulação de vários médicos que se sentiram um pouco ofendidos, ofendidos, né? E se juntaram nessas notas, e daí, inclusive, surgiu um coletivo novo de médicos, ao qual nós convidamos todos os médicos que se sintam, vamos dizer, representados pelas nossas bandeiras, né? Que é o Coletivo Rebento. O Coletivo Rebento nada mais é do que um anseio, né, de dar voz à necessidade de defesa da ciência, da ética e do SUS nesse país. São bandeiras tão óbvias que chegam a ser, assim, até, ao meu ver, se a gente falasse no passado que nós teríamos que ter um coletivo para defender
a ciência e a ética, né? Isso soaria muito estranho. Mas quando nós temos, infelizmente, um líder que comete o equívoco de minorar a doença mais grave, talvez, do século, né? Infelizmente, nós, brasileiros, vamos pagar um preço, estamos pagando um preço muito alto, né? Porque ao invés de fortalecer a ciência e ferramentas como o distanciamento social, né, ele desestimula o distanciamento social, né? E estimula coisas que a ciência ainda não tem certeza, né? Eu acho que, quanto a essa questão da ciência, eu acho que sempre eu me sinto sem lugar de fala. Nós precisamos da opinião do Dr. Roberto. Então, vamos escutar. Doutor Fonseca, eu queria fazer um comentário. Não, Roberto. Fazer só um comentário sobre essa questão aí da linha de frente, que também me chamou a atenção, dos médicos jovens. Uma coisa que é muito marcante nesse período é a precarização dos vínculos trabalhistas, né? Não só da categoria médica, mas também de todas as outras classes aí de profissionais de saúde, né? Uhum. Eu tenho visitado muitas unidades de saúde e tenho visto muito essa precariedade, né? Nós temos aí jovens médicos sendo recrutados através de vínculos trabalhistas absolutamente precários, né? sem quase nenhum direito trabalhista. Muitos colegas fazendo jornadas de trabalho intensas, muitas unidades com escalas de médicos e de outros profissionais de saúde, principalmente da enfermagem, escalas incompletas, né? Então, essa questão da atuação médica e também da enfermagem, fisioterapeutas, durante essa pandemia que o nosso sistema de saúde enfrenta, essa precarização com outro entendimento e uma sensibilização maior dos gestores com relação a esse aspecto, né? Nós precisamos ter profissionais que tenham direitos trabalhistas, que tenham vínculos empregatícios, para que eles possam se sentirem motivados e protegidos ao atuarem na linha de frente. E esse aspecto ele tem sido muito deficiente durante essa pandemia. Bom, ô Fonseca, nós estamos chegando aqui já nos 5 minutos finais. Tem um nosso internauta que pergunta desde o começo, aliás, é André Barreto, está perguntando aqui, o doutor Roberto da Justa, se esse isolamento, Roberto, essa flexibilização não foi precoce. Nós temos questionado nos últimos dias isso. Você achou que essa flexibilização iniciada essa semana foi precoce? Bom, Arruda, eu não estou direto com acesso aos dados, né? Eu acho que esse tipo de decisão realmente parte do acesso a informações estratégicas, né? Número de internamentos, taxa de ocupação, de você flexibilizar um isolamento social depende fundamentalmente do acesso a esses dados, né? A impressão que eu tenho, e aí a impressão de quem não tem em mãos esses dados estratégicos, é de que a pandemia continua muito intensa em Fortaleza, né? Tirando pelos locais onde a gente atua e informações que nós temos, é que, aparentemente, em Fortaleza tem havido um decréscimo no número de casos novos e que estão chegando nas... Aparentemente, temos uma redução do número de mortalidade, né, nos últimos dias, mas isso é ainda uma impressão em um intervalo de tempo muito pequeno, né? Nós precisaríamos ter uma tendência mais bem consolidada para termos assim, uma segurança na flexibilização dessas medidas. A gente também não pode esquecer
no interior, né, e da região metropolitana de Fortaleza. Essas cidades todas estão em tempos distintos da epidemia. Nós temos a região norte, em Sobral, com a epidemia em franca ascensão. A região central também do estado, também parece que a pandemia é em franca expansão, né? E esses pacientes, e essas regiões do interior não têm a estrutura de suporte que Fortaleza tem, em termos de leitos de UTI, ventilação mecânica, profissionais de saúde qualificados para lidar com pacientes graves, né? É uma decisão que requer coragem para ser tomada, né? E é uma decisão que quem toma precisa ter a firmeza, a clareza e a serenidade e a coragem de levar, eventualmente, o número de casos voltar a crescer. Então, é mais ou menos esse o pensamento que eu tenho com relação às medidas. Mas eu queria encerrar numa frase. Eu acho, pessoalmente, que foi precoce. Eu esperaria mais tempo, né? Não sei quanto tempo. Uma semana, 2, 3. Eu esperaria mais tempo. Eu acho caso. E eu acho que o sistema de saúde ele está muito tensionado. Não tem aí reserva de leitos, quase uso para casos graves. A fila de pacientes precisando de UTI é muito grande, de modo que esperar mais. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse tema. E a gente, às vezes, culpabiliza muito o gestor, eu acho, sabe? E eu lhe digo que eu não gostaria de ter gestor nessa pandemia, nenhum tipo de nível de gestão, né? Porque a gente, pelo que nós sabemos, a secretaria tomou essa decisão baseada naquela R, né, que é o índice de infecção no estado. E isso aí já foi validado em vários outros, só que isso depende de um fator muito importante, que não depende dos gestores, chamado população. Então, eu acho sim também que foi, na minha opinião, mas ninguém deve achar, a gente tem que seguir a ciência, não é verdade? Então, parece que os indicadores já indicavam isso, mas a gente precisa entender que pode o gestor fazer o que for, que se a população não ouvir e não fizer essa saída programada e respeitada, aí eu escuto muito assim as pessoas dizerem: mas o governador precisa botar a polícia na rua. Não, nós precisamos conscientizar os cidadãos, né? Então, esse é o protagonista dessa epidemia, certo? Então, eu acho que a gente precisa também responsabilizar as pessoas que estão adoecendo, que elas também precisam se proteger até o aparecimento dessa vacina, que, na minha opinião e impressão, né? Realmente, impressão é quem vai nos tirar desse sufoco, né? Bom, infelizmente, Fonseca, chegamos ao final do programa e vamos para aquela sua, agradecendo aí o doutor Roberto, doutora Elodie, digo que na próxima semana podemos combinar uma nova presença, o tempo realmente foi curto, tem aqui muitas participações, a Grace Cardoso está dizendo que a senhora trata um parente dela, a Imaculada está dizendo que foi muito precoce, a Terezinha Braga está aqui dando os parabéns para todos, e infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas. Doutor Fonseca, o senhor tem aí aquele desfechozinho final de sempre? Tem, Arruda, mas antes disso eu vou ler algumas frases aqui ditas pela Elodie. Ela disse o seguinte: é tão difícil ver tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo é tão gratificante ser útil. Olhei ao redor, um paciente de alta, outro entubado, outro apavorado, mas confiável. Como é desumana essa doença? Nenhum paciente, nenhum parente para ampará-los. Muita solidão. Um time de enfermagem pronando o paciente entubado, usando força, técnica e lençóis. Nem sempre é possível curar,
mas sempre é possível aliviar o sofrimento. E são frases da Elodie, que eu ia perguntar a ela sobre isso, mas não há mais tempo. E aí, com homenagem a todos os profissionais de saúde, desde da limpeza, da cozinha, dos maqueiros, dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, eu fiz uns pequenos versinhos que dizem o seguinte, sobre o cuidado humano. O cuidado é atitude de generosa bondade. Do afeto é plenitude, essência de humanidade, ao celebrar a virtude do amor e fraternidade. O ser humano inteiro, na alma, o amor germina. Se for justo e verdadeiro, sua consciência é divina. Da paz é sempre guerreiro, ao cumprir bem sua sina. Somos iguais, ó parceiro, na social condição. Se fraternos, somos fortes, ao cuidar de cada irmão. O amor é o nosso norte e aquece o coração. Bom, parabéns, doutor Fonseca. Bom, doutora Elodie, o tempo... A senhora quer dizer mais alguma coisa nesse finalzinho, doutor Roberto? Só palminha? Então, vamos terminar, então, com batendo palma aqui, batendo palmas para o doutor Fonseca, agradecendo a audiência de todos, e vamos combinar com o doutor Roberto, doutora Elodie, uma nova participação aí, já bem mais estruturada. Agradecer aqui a audiência e dizer que esse programa é da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Os comentários aqui bastante, batemos todos os recordes aqui nas redes sociais, e vamos voltar na próxima quinta-feira com Quinta com Saúde e Democracia. Tchau para todos e fiquem em casa. Fiquem em casa, Roberto, orientar os pacientes, Elodie, todos fiquem em casa, porque eu concordo com o doutor Roberto, o doutor Fonseca também, foi um pouco precoce realmente essa flexibilização. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.